Oi, turminha! A nossa aula de arte hoje vai falar sobre o cenário, as paisagens do teatro, o espaço e a história. Para contar uma história, precisamos de alguns elementos essenciais. Quais são eles? Os personagens, a ação, o espaço e o tempo. Quem são os personagens? Os personagens são aqueles que participam da história e eles podem ser pessoas, animais, seres imaginários, entre outros. Eles também podem ser inventados. São os personagens fictícios ou de ficção. Ficção é aquilo que é inventado ou criado por alguém, por exemplo, um escritor ou artista. Os personagens também podem representar pessoas que existiram ou que ainda existem de verdade. Esses personagens são chamados de reais ou biográficos. As histórias elas podem ter muitos ou poucos personagens. Às vezes, algumas dessas histórias têm apenas um personagem. A ação é o que acontece na história. As narrativas elas podem ser tristes, engraçadas ou românticas, mas independentemente das sensações que elas provoquem em seus leitores ou espectadores, elas sempre têm algo para contar. No teatro, é importante que essas ações elas tenham um conflito. Esse conflito ele pode ser um choque de opiniões. Por exemplo, enquanto um personagem pensa de uma forma, o outro personagem pensa de outra forma. Pode ser uma questão interna dos próprios personagens, ou seja, existe um conflito dentro do personagem, ou ele está chateado com alguém, ou ele está com raiva de alguma situação. São conflitos que existem somente nos personagens. Pode ser um problema que precisa ser resolvido ou uma missão que precisa ser cumprida. Outro elemento importante é o espaço onde acontece a história. Em um espetáculo teatral, os cenários, eles revelam as coisas importantes sobre a narrativa e os seus elementos nos ajudam a entender o ambiente da cena. Por exemplo, um quarto de uma casa, um parque, um castelo, pode ser numa fazenda. Uma peça não precisa se passar em apenas um local ou espaço, e por essa razão, os cenários podem ser trocados durante o espetáculo. Existem artistas que se especializam na criação de cenários, como o brasileiro Gringo Cardia. O que são cenários, Pro? Cenários são elementos visuais presentes em uma cena de teatro, televisão ou cinema, ou seja, os móveis, os objetos, as telas que ficam no fundo, a iluminação. Outro elemento é o tempo. O tempo nos mostra quando ocorreu a história. Os figurinos, que são as roupas que os personagens utilizam, não são necessariamente uma parte do cenário, mas são um elemento importante, porque eles vão definir o espaço e o tempo da narrativa. Se vocês observarem a imagem, vocês vão ver que tem tanto o período da pré-história, olha as roupas, tanto onde haviam os períodos onde existiam reis e rainhas, e também no futuro. Por exemplo, uma história que se passa em um castelo no passado terá personagens que se vestem de maneira diferente do que uma história que acontece no espaço sideral no futuro. Turminha, nossa aula termina por aqui. Vocês vão realizar a atividade que a prova vai passar e aguardem, teremos novidades na nossa aula. Um beijão!